Fala galera, tá começando mais um podcast no Show com a Fercavan. Aqui do meu lado eu tenho... Carinda Fercavan. E desse lado de cá, Fernando Fercavan. Você já sabe que esse trio conta muitos bastidores, muitas histórias. Esse final de semana foi repleto de muitos eventos e a gente teve Alexandre Pires em Rio Preto, no seu Baile do Nego Velho 2, no qual foi aniversário de Rio Preto e aí ele cantou mais de 3 horas e a equipe Fercavan esteve com Alexandre Pires. E a Carinda tem um agradecimento muito especial para fazer. Eu queria agradecer o Jorge Menezes pela oportunidade de ter aberto, da gente conseguir falar com o Alexandre Pires. Acredito que a gente foi a única equipe que conseguiu falar com ele. Muito obrigado, gratidão, Jorge. Muito obrigado mesmo. Fernando, como foi a hora que o Alexandre chegou? Ele é um cara simplesmente sensacional. Humilde, contagiante. Eu tive a oportunidade de conversar com ele por mais de meia hora. Ele não faz academia, magrinho daquele jeito, porque a academia dele é o palco. Porque também são 3 horas. 3 horas de show, 4 vezes na semana, vale muito mais que uma academia. Então, e isso é muito interessante a gente falar, né? Porque se o artista chega todo simpático para a equipe que vai trabalhar, já gera um clima tranquilo de trabalho. Aquela energia super positiva, né? E a gente tem às vezes que entender. Ele estava num dia extremamente muito bom, a gente teve acesso a toda a equipe, ele estava muito... A equipe em si também é uma equipe muito aberta ao diálogo, né? Foi. Eu acho que o Fernando é que teve essa história de... Você descobriu o quanto que o mineiro fala, né? Porque ele... Rapaz, de A a Z, segurança, produtor... O próprio Alexandre, uma simpatia de começo ao fim. Então, foi formidável fazer o trabalho com eles. Então, para você que acompanha a nossa página, a gente conseguiu, como a Carinda já adiantou, uma entrevista exclusiva. Foi rápida, mas esse rápido foi muito intenso e verdadeiro. O Alexandre fez até imitação. Se você quer saber dessa história, clica agora para acompanhar essa história que a gente vai liberar para vocês. A entrevista com Alexandre Pires em São José do Rio Preto, no Show do Nego Velho 2. Bom, Alexandre, prazer. A gente é do podcast do Show da Fercavan, a gente conta os bastidores do show porque a pessoa faz o translado de vocês. Então a gente tem um podcast e a gente postou com a tua produção pra gente fazer uma entrevista que vai pro ar do nosso podcast. Então a pergunta que a gente fala dos bastidores é assim, o que o Alexandre Pires, esses anos de carreira, tem de engraçado? Pra contar, pra todo mundo saber, algo engraçado. Engraçado? Cara, no meu dia a dia, eu acho que eu tenho um senso de humor, assim, bom. Porque eu acho que a vida, você tem que levá-la de uma forma mais leve, alegre, feliz. Os meus filhos e minha esposa, que eu digo, porque em casa, eu tenho meu espírito infantil, digamos assim, eu quero permanecer com ele pro resto da minha vida, né? Então, coisas engraçadas, cara, são várias, assim, né? Eu sou imitador, gosto de imitar, gosto de brincar em casa, gosto de brincar com os meus filhos. E imitar, o que a gente pode ter de imitação do Alexandre Pires, então? Tem várias. Raul Gil, por exemplo. Bora lá, então. Vamos aplaudir, sucesso do Brasil esse podcast, hein? Pra quem você tira o chapéu, hein? Boa, Alexandre. Tira para Alexandre Pires. Muito obrigado. Eu agradeço pela simpatia, porque isso faz muito importante pra gente. Prazer imenso, gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, São José do Rio Preto e região. Vocês fazem parte da minha história e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Depois da entrevista do Alexandre Pires, olha quem a gente recebe no nosso estúdio. Para quem não conhece, ou a melhor, né? Sabe muito dessas histórias, porque essa galera que acompanha artista sabe de quem eu tô falando. Estou recebendo aqui no estúdio nada mais e nada menos que Rubens Iepes. Quem é Rubens Iepes? Rapaz do céu, eu tava ali vendo vocês fazer alguns vídeos ali, tava meio preocupado. O pessoal falando com as palavras meio requintadas. Eu falei, vixe Maria, se eu não falar um trem errado, vai dar ruim pra mim. Mas, complementando aí a sua pergunta, o Rubens Iepes hoje é atualmente músico da dupla Zé Neto Cristiano, toco violão, faço produção musical também, e hoje sou um cidadão goiano, morando no Goiás, mas sou de Nova Granada, né, do ladinho aqui de São José do Rio Preto. E, tô com os meninos aí desde o finalzinho de 2011, acompanhei o crescimento da carreira. E, cara, agradecer vocês, estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo,
conhecendo o Denis hoje, a Karine do Fernandão já conheço faz tempo. Então, espero que vocês gostem aí. E a gente vai contar algumas histórias aí, um pouco da carreira, um pouco da vida e tá tudo certo. O bacana de você pensar aqui no programa, não tem nada de rebuscado. Aqui não tem nada, Sim. você viu que não tem roteiro, né? A Não, gente vai assim que é improvisando bom. e vai saindo. Assim que é bom. A conversa vai rendendo, conversa de boteco. Com certeza. Vai depender do que você almoça. Hoje, por exemplo, a gente tomou muito azeite, então nossas palavras estão lisas. As piadas do Fernando. Eu acho que o Fernando ele é lembrado pelos artistas por causa das má piadas. Será que é o tio do pavê, né? Poxa, Fernando, eu acho que já entendeu, né? Eu acho que isso é intimidade também já. Quanto tempo juntos com a Rapaz, Fercavunk? eu vou falar pra você, cara. Nós começamos a ir pra Goiânia, acho que em 2015. Acho que foi Mas 2015. antes de ir pra Goiânia, né? Já fazia os eventos. Já aqui, fazia- cara, A gente já aqui. fazia, a gente já trabalhava junto. Pô, já. então, a gente tem altas histórias aí engraçadas, assim, que foi legal porque pelo fato, assim, a gente sempre foi essa resenha, assim, né? Eles conheceram a Verdade. gente sempre conversou com todo mundo. Viajava batendo papo a viagem inteira. Então a gente faz boas amizades, assim, né? Então, pô, igual eu falei, tô felizão demais de estar aqui. Vamos lá, vamos contar algumas histórias aí, alguns papos aí bom aí demais da conta. Você disse que você foi músico, assim, e hoje é do Zé Neto Cristiano, mas tem um começo. Sim, sim. Como sim. foi, assim, pra galera Cara, que tá... eu toco... Eu me envolvi com instrumento desde criança. Né, hoje eu tô velho, me sinto velho, mas não é velho. Não, Eu tô com 32 anos. já dá pra vender no OLX aí. Eu gosto muito de uma frase que o Zé fala, é igual carro de usina, bom de ano e ruim de lata. Bem do interior essa piada, né? Quem é do interior conhece Quem é do bem, interior faz sabe, sentido. Com certeza. E aí, cara, eu comecei a tocar assim desde criança. Eu lembro que o meu primeiro contato assim com o instrumento, meu finado pai, que era o Rubens de Souza, senhor Rubão, a gente sempre foi muito envolvido com a igreja. E né, nós somos católicos, minha família, eu, minha mãe, tal. E aí meu pai tocando um dia, e eu sempre ficava do lado ali vendo ele tocar, tal, fazia azar de criança e ficava ali do lado. E aí acabou um dia, eu falei, pai, deixa eu tocar. Não, achando que eu ia fazer barulho, né, tal. E aí um certo dia ele bobeou lá, eu sentei no banco da bateria e fiz um ritmo, né, meio que simples, né, que é pra quem toca bateria, bum cachimbal, né, que é tu, tá. Aí meu pai olhou assim, oi, você sabe tocar? Então, tipo assim, foi o meu primeiro contato com o instrumento, assim, bem desde criança. Aí eu fui crescendo, o irmão da minha mãe, ele era maestro, né, que é, para as pessoas saberem, né, existe a fanfarra e existem bandas, né, banda musical, que é com trompete, trombone. Ô tio, se eu estiver falando errado, depois o senhor puxa a minha orelha. E aí... Olha o tamanho do cara. É difícil, né? Puxar a orelha aí não vai acontecer não. Mas aí existe essa diferença da fanfarra, que é instrumento de corneta e tal, e pro lance dessa banda, né? Banda musical e tal. E aí eu comecei a entrar fundo na música. Até que esses ensinamentos que eu tive nessa época, de ler partitura, de entender os tempos da música, assim, hoje eu uso até hoje, graças a esse ensinamento do meu tio, bem antigo. Então eu fui me envolvendo com música muito desde criança. Então a partir dali e tal, comecei a tocar na igreja, bateria. Depois que comecei a tocar na igreja, bateria e tal, tava ali e tal. E aí eu lembro até hoje que eu participava do grupo de jovens, e aí foi até engraçado. Eu tocava bateria e eu comecei a cantar, a me interessar por violão. Eu falei, pô, velho, que da hora, né? Eu quero aprender. Mas isso, eu falo isso direto, que muitos músicos que hoje são renomados, que tocam violão, os caras começaram com 5 anos de idade a tocar violão. Eu aprendi a tocar violão com 15, 16 anos, mais ou menos. E aí eu lembro até hoje que a gente participava do grupo de jovens lá da igreja e tal. Aí meu primo ia se casar na época e tal. E eu tava aprendendo, cara. Sabia poucos acordes. Eu lembro que ele pegou e falou, cara, a partir de hoje tô saindo, você assume. Eu... Com Como quantos assim, anos? Rafael? Quantos anos? Cara, eu tinha 15 para 16 anos. E eu ali tava começando a arranhar o violão.
Mas como Deus faz as coisas certas. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a me esforçar mais. Eu comecei a me interessar mais. Falei, cara, eu preciso aprender. Porque eu lembro que eu fui tocar uma missa, meu Deus do céu, cara. Eu lembro que, como tinha... Para quem é da igreja, sabe que existe o louvemos. O louvemos, você tem letra, acorde, isso é velho. Para quem toca na igreja, sabe o que eu tô falando. Aí, cara, tinha na primeira estrofe, no primeiro refrão, os acordes. Na segunda estrofe, no outro refrão, não tinha. Aí foi de improviso. Aí foi de improviso, ficou ruim demais. Eu lembro até que acabou a missa, vi uma mulher lá que me conhecia. Cara, você não pode fazer isso. Isso é muito sério. Mas ela entendia alguma coisa de música? Não, ela cantava. Mas ela percebeu Ela pela percebeu sintonia. e ela cantava na igreja. Só que para você ver como que é o discernimento de outra pessoa. Veio uma outra mulher que tava junto e falou assim, não liga para ela não. Aí, não, mas eu não tô falando por mal. Tá assim, ó, parabéns. Olha. Continua. É difícil ter quem tem 16 anos que hoje toca na igreja, que quer tocar numa missa. Cara, você vai melhorar, acontece, não liga, ó, vai fundo. Então, acho que mais pela aquela palavra dela, eu não ia desistir, mas aquela palavra que essa mulher me falou, me alavancou, me fez querer ainda aprender mais. E aí a vida foi surgindo, cara, foi indo, comecei a tocar ali, outra aqui, a mãe brigando, você vai virar músico, vai passar fome. Porque eu acho que o maior incentivo que que eu acho que hoje, quando a gente recebe você como convidado, Sim. é isso que você disse. Você teve esse apoio, essa parceria de você, eu ver incentivo, e hoje você serve de exemplo para alguém que talvez ouve isso em casa. Com certeza. Olha, músico vai viver. Tem histórias, né? Cara, e você tem que se esforçar. Sempre que alguém me chama aqui no Instagram para trocar uma ideia, Rubinho, cara, tal, o que eu faço? Cara, faz uns vídeos, posta vídeo tocando, vídeo bonito, né? Também, pô, tem essência, né? Mas faça vídeo, cara. Pô, tem uma dupla começando? Acredita na dupla. Ah, é difícil? É difícil. Mas eu falo assim, acreditar, você fala assim, Rubinho, tal, tocar de graça. Não, a gente tem que se valorizar. Mas eu acho assim, pô, dá oportunidade. Se o cara tá querendo crescer, vai junto. Se você tá vendo que o projeto tem uma chance de crescer, pô, acredita no projeto, entendeu? Então, muita gente às vezes me pergunta, eu acho que esse é o segredo. Quando vocês começaram a fazer transporte, as coisas não era fácil. Difícil. É difícil até hoje. Então, cara, as pessoas elas têm uma visão, se você, vou te dar um exemplo, você, pô, tá aqui fazendo podcast com eles e tal, aí, do nada, você mora lá no seu bairro, você chega lá, você compra um carro melhor. A pessoa acha que você é milionário, pô. Uhum. Não porque você trabalhou pra caramba. Então, às vezes, o que as pessoas hoje confundem, que eu acho que existem isso muito, dos músicos, até de música que tá fazendo freelance, essas coisas, é confundir o trabalho com a ostentação. Acho que a gente tem que ir devagar, vai conquistando, compra um instrumento melhor, começa com um, compra outro, vai estudando, não fica parado no tempo, não fica acomodado, né? Então... E esse teu discurso, ele é muito propício porque, assim, mostra o quanto que você subiu degraus, né? Você entendeu. Porque pra gente ter esse raciocínio que você acabou de falar de ostentação, a gente entender, olha, eu sei valorizar isso, né? Eu conquistar isso. Hoje você tá com uma das maiores duplas sertanejas do Brasil e você mesmo falou aqui, e a gente reconhece que você participou do processo. Então, quando você participa do processo, você entender hoje, olhar Zé Neto e Cristiano, com o nome que tem, a estrutura que tem, você participou daquela etapa que talvez tinha que ajudar a carregar os instrumentos. Com certeza. Cara, eu lembro que... Eles faziam até motorista de van, descarregavam. Olha, isso você tem propriedade para falar, né, Fernando? Fazia. Traz lá, pega lá pra mim. Pega, fazia. Fernandão, ajuda aí, mano. Vai, mano. E dessa história, o que você pode contar? Você realmente ajudou a descer? Como foi esse? A gente foi um processo, assim, muito legal. Eu sempre falo que eu vi a casa Zé Neto Cristiano, né? Comparo o Zé e o Cris como uma casa. Construção de uma casa. Eu vi a casa do alicerce. Eu comecei a tocar com eles. O primeiro show que eu fiz com eles foi... Acho que vocês são daqui de Rio Preto. Vocês sabem, a antiga Expo Rio Preto. Uhum. Que tinha 2011. Eu lembro até hoje os shows. Só que nós tocamos na boate. E aí... Era show de Jorge Mateus,
Foi um sábado, foi uma quarta e foi um sábado. Lembro até hoje, foi engraçado. O Cris me ligou. Alô, tudo bem? É o Rubinho e tal, os meninos aqui me indicou aqui você. Cara, eu já tava numa fase que, tipo assim, minha mãe, lógico, muito preocupado com o meu futuro, minha mãe me pressionando muito. Tipo assim, pô, você quer virar músico, mas isso aí não tá legal. E eu tava numa fase que eu já tava sufocado, né? Tipo, Quase E desistiu. do jeito que você estava na igreja, você ia acabar virando coroinha, porque não tocava em lugar nenhum. E o quanto que é difícil pro músico, porque é muito freelance, né? demais. E aí, cara, eu meio assim, igual eu falei, como o meu primeiro instrumento foi a bateria, então, cara, o que pingava eu fazia. Bateria eu fazia. Pô, a semana tem violão, fazia. Então eu sempre tava fazendo. E aí, cara, eu lembro até hoje, eu tava numa fase muito difícil, minha mãe me ligou, ou o Cris me ligou, minha mãe foi foda, né? O Cris me ligou, e aí, pô, cara, bom, aqui é o Cristiano, da dupla Zé Neto Cristiano e tal, os meninos falaram de você, aí eu já dei a minha primeira rata, né? Que aí eu virei e falei, quem? João Neto e Cristiano? Tá bem de dupla. Você tava bem no cenário, Porra, assim. tipo assim, né? Na época, né? Tipo, tinha muito o João Neto Frederico. João Neto Frederico. Né? Então, eu falei, caramba, velho. Ele falou, não, Zé Neto. Eu falei, putz, velho, desculpa. Eu já falei, já não vai me chamar. Já desistiu, já. Vai desistir de mim. E ele lembra disso? Cara, eu acho que não. Porque, tipo assim, são coisas que marcam. Marca pra Marcou mim, pra né, você. Marcou pra mim. E aí, cara, eu lembro que a gente foi fazer o primeiro ensaio. Isso eles lembram porque eles já comentaram. Nós fomos fazer o primeiro ensaio e tal, fechei. Aí ele falou, cara, eu não posso pagar X, é o lance que eu tô falando pra você. Tipo assim, do início. Eu sabia que eu tava começando, mas eu precisava trabalhar, eu não tinha dinheiro. Tem o seu valor. Tem o meu Vamos valor, lá. mas eu falei, pô... Aí eu lembro até hoje, o cachê acho que era 150, não sei se subiu, se tá a mesma coisa aqui. E aí o Cris falou, cara, eu não posso te pagar porque nós vamos pagar do bolso. Cara, já era mochiva desde aquela época, cara. Eu achei Não, que era mas só Vai falar agora. pra você, mas tipo assim, eles tinham o Edmar, só que os caras, tipo assim, eles não iam ganhar nada. Zero. Era pra pôr o nome na Expo. Era pra pôr o nome na Expo, exatamente. A Carinda sempre conta uma história dessa, né? Conta. Mas depois ela vai contar pra nós. Pois, então tá bom. Senão eu já ia interromper também. E aí, cara, a gente lá tal, aí nós fomos ensaiar. Fomos ensaiar tal. O ensaio rolou legal. Chegou uma música, minha pronúncia de inglês, aquela I'm Yours, que o Jorge Mateus fazia uma... sim. Os caras faziam e os caras faziam no show também. Chegou lá, eu tô lá fazendo a base, aí o Zé falou assim, cara, tem o solo. E eu, putz, na cabeça, falei, nossa, não tirei, velho. Mas por fora, falei, Relaxa. relaxa, né? Cara, caguei tudo no solo, no ensaio. Aí eu dei a maior desculpa que todo músico... Não, na hora sai. E aí foi engraçado que o primeiro show no sábado, nós tocando e tal, acabou o show do Jorge Mateus lá e nós tocando. Pá, tocando. Na hora que chegou nessa música, os dois fez assim pra mim. Agora filha da puta, que você vai ver. Aí, graças a Deus, fiz o solo certinho. Mas também teve um tempo antes, né? Que aí ficou naquela desespero, né? Fiquei praticando pra caramba. Mas é o que aí volta, igual você falou, é o começo. Eu falei, cara, eu preciso praticar, que eu sei que eu não posso errar nada, porque, tipo assim, era o João, né, o João Cavazano, que fazia bateria, era o Rodrigão, meu primo, né, que viajou com a gente no baixo, e era um menino de Palestina, o Zé Paulo, na sanfona. Então a gente era amigo. E era o menor? O menor? Não, eles eram tudo, o menor Não. era o guitarrista, o menor era Esse o que menino entrou ainda depois. não tava. Ainda não Foi tava. depois. Foi depois. E aí, eu lembro até hoje, porque nós nos conhecemos numa dupla lá da minha cidade. Hoje eles chamam Tiago Henrique e Matheus. Então a gente tocava com eles lá, tal, e aí eles não faziam tanto show, só que pra mim foi uma puta de uma experiência, isso eu falo em todo lugar. Eu agradeço, acho que vocês devem conhecer o Piracicabano, locutor de rodeio. Então, putz, o Pira hoje se tornou ainda mais um amigão. Então, desde aquela época, ele me deu a primeira oportunidade. Então, a gente formou esse grupinho nosso. Os moleques já estavam aprovados, então só faltava eu tocar legal e os caras, pô... Entra pra banda. Entra junto aí também. Porque a gente não tinha compromisso de, vocês são nossos. Não. A gente gostou tanto dos meninos que os caras falaram assim, cara, pô, o show rolou legal, foi massa. E aí, vocês não topam dar prioridade pra gente? Pô, nós gostamos tanto dos caras. Nós falamos, mano, sim. Ó, até quarta-feira eu te ligo pra passar as datas e tal. Nós falamos, maravilha.
E eu lembro que aí foi onde eu conheci o finado Foquinha também, que na época ele era o produtor dos meninos. E aí, cara, putz, é gratificante. Aí eu volto a falar de novo. Você tem que saber se valorizar? Sim. Só que também, cara, tem o cuidado também de saber entender a situação do artista. Eu sei que tem gente que quer esfolar. O cara tá pondo mais dinheiro no bolso e não quer ajudar. Mas eu sei também que tem gente que tá começando. Foi o caso que a gente entendeu. O Cris, mano, nós não temos dinheiro, tá? Estamos começando. É uma oportunidade legal para nós. A gente tá fazendo bastante showzinho. Você não quer ficar... vamos experimentar. Então, a partir daí, cara, a minha vida começou a melhorar. Virei rico? Não. Mas eu comecei a trabalhar mais, que aí eu acho que... Quem foi coroinha não pode mentir, sabia? E a gente começou as coisas a subir o degrau, igual você falou, de degrau em degrau. E hoje, quando você olha assim para casa Zé Neto Cristiano Construída, que lugares você já falou assim, nossa, eu tô tocando aqui? Que você falou assim... Putz, cara, que existe uma marca, assim, que quando você... Porque do mesmo jeito que existe isso pro artista, também existe pro músico, né? Nossa, toquei demais, ou em algum lugar, ou com alguém, demais. Ou que você cara, tem. Eu acho assim... Eu acho que Deus dá essa oportunidade pra gente entender muita coisa nesse processo. Você vê igual eles... Aí... Pode ser até tipo uma parte que aí eles entram na nossa história. Porque aí em 2015 os meninos assinam, acho que 2014 os meninos, 2014, 2015 os meninos assinam com a Workshow. Assina com a Workshow. Aí começa o burburinho, cara, a saída vai mudar para Goiânia. Era tudo aqui em Rio Preto. Então, vamos lá, mais um degrau. Então a gente estava ali e tal, que até nesse meio termo de 2014 ali 2015 foi onde eu falei do finado Foquinha, que é o Bruno Foca. Cara, ele era um cara, assim, extremamente talentoso. Trabalhava lá com a gente. E eu lembro que no final de 2013, cara, deu uma baixa de show. Tem entrevista dos meninos falando isso, que eles pensaram em desistir, assim, muitas vezes, porque não conseguia fazer show, não conseguia vender, e ali e tal, pá. E foi onde o Bruno virou pra mim e falou, Rubão, vamos fazer uma dupla? Eu falei, vamos fazer uma dupla. Não, você sabe fazer segunda, eu canto de primeira. Então, tipo assim, existem os processos. Então, foi subindo devagar. E aí foi aonde chegou essa parte de ir para Goiânia. O ônibus era um ônibus da Levare. A gente saía daqui, tal. Passou para Goiânia. E agora, como é que nós vamos para lá? Ainda nessa miúra de show, fazia um show, fazia 2. Às vezes fazia 3. E aí foi onde a gente conheceu o Fernandão, a Carinda aí, num evento, acho que foi em Ibirá, se eu não me engano. Não, a Carinda, a gente já estava fazendo vários eventos de vocês aqui na região. Sim, isso. Vários, isso. Mas vocês ainda não tinham ido para Goiânia. Não, a gente não tinha ido. Não tinha assinado ainda, né? E aí a gente, acho que foi até o Maçoneto que conversou com você, não lembro, falou assim, cara, nós precisamos ir para Goiânia. E tipo assim, cara, eles fizeram um preço, às vezes para eles hoje, às vezes para eles na época, não fez diferença, mas para nós fez muita. Tipo assim, porque nós não tinha show. Eu lembro que era um valor fixo que eles cobravam. Tipo, nós vamos para ir levar vocês. Na hora que vocês voltarem, eu tô lá para buscar. Era tipo assim, eles cobraram um valor simbólico. Como se fosse só uma ida, uma por ajuda exemplo. de custo. Só uma ida. Que eu e ela conversou bastante sobre isso até, né? Uhum. O que a gente queria é porque a gente viu, ele falou de um carro, ele falou da mudança dele, ele vê como uma casa. Eu e a Carinda já vê assim um casulo virando uma borboleta. Uhum. Porque a gente foi acompanhando esse show, de repente as coisas foram crescendo. A gente lembra do primeiro presente da Workshow, que foi os carros, né? Os dois, né? Os dois carros que eles ganharam lá em Ibirá, que atrapalharam tudo a entrada da van. Carinda já queria bater Isso no segurança. Olha os bastidores, gente. Mas é um bastidor que é engraçado. Porque engraçado, a parte de trás é a consistência de tudo, né? Com certeza. Aí depois nós chegamos lá em Goiânia também, bem na onde eu tinha que parar a van para esperar eles, também botaram mais 2 carros lá. Nossa, mas então tá começando a ganhar um monte de carro em tudo que é lugar. Foi presente também. Foi. Aí chegou lá, eu E o músico?
Cara, é aquela coisa, é igual eu tô te falando. Pra nós, a gente fala, mano, que eles estão fazendo pra gente, pô, os caras estão ajudando nós. Porque eu lembro, na época, certinho, ficava 150 pra cada um. E, tipo, igual a gente não trabalhava, pô. A gente não tinha tanto show, demanda. Tinha até paçoquinha. Coca-Cola. Olha, tinha serviço completo na Cara, van. eu falo assim, eu acho que na vida você tem que ser grato às coisas. Você tem que saber quem te ajudou. Eu costumo dizer isso. Por que eu falei do Piracicabana? Pô, o cara me deu a primeira oportunidade. O cara foi lá, pô, você toca na igreja? Não, vem aqui, vamos tocar com os meninos aqui. Aí a dupla também me abraçou, me deu a primeira oportunidade. Então, eu sou uma pessoa que eu tento ser grato. Toda entrevista, ou que eu falo em algum lugar, se alguém me pergunta, você tem que saber quem te ajudou. Para eles, às vezes, não foi nada. Mas para nós, na época, duro, quebrado. Valia a pena, né? Valia a pena. Então, é igual eles falaram, a gente fazia 1 show, 2 shows, 3 shows, e a gente acreditando, investindo. E, cara, eu falo pra você, nós nunca tivemos, eu falo assim que, eu falo por mim, cara, graças a Deus, eu sempre agradecia por tudo, pelos processos. E eu acho que isso faz muita parte para você que tá vendo, que é músico. Cara, sempre agradeça. Se alguma coisa der certo, se alguma coisa der errado, seja grato sempre. Porque, cara, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus sabe a hora certa das coisas acontecer. E eu sempre falo isso. Eu fui muito agraciado porque de todos aqueles que viajavam com a gente da banda, não tem mais ninguém. Entendeu? Então, eu fui um dos únicos que consegui se manter, suportar tantas pressões, assim, passar a pandemia. Então, pô, é gratificante e Até porque quando você fala de pressão, né, hoje, ser uma dupla de renome nacional também tem uma pressão para os músicos em relação a isso. Demais. Muda completamente aquele solo que você ali dentro da Expo para hoje. Demais. E como que é hoje, assim, fazer parte de uma banda? Qual é a rotina de um músico de uma banda de renome nacional? Cara, pô, é cansativo. Porque foi igual quando eu me apresentei, hoje eu trabalho na estrada e eu trabalho com o Dudu Oliveira, que é inclusive produtor dos meninos, que produziu desde a Ferida Curada, né, música dos meninos, né? Agora produziu o último trabalho também. Então a minha rotina é de segunda a segunda, né? Eu trabalho de segunda a segunda. Hoje que eu tô aqui na entrevista, mas se eu tivesse em Goiânia, nós já tínhamos ido pro estúdio hoje. Então a gente trabalha de segunda a segunda. É cansativo, mas se você viver só da estrada, legal, você só vai viajar. Só que o músico ele tem que pensar no plano B, tem que pensar no plano C, ele tem que pensar até no D, porque você não pode ficar acomodado com a situação que você tem. A pandemia ensinou muita coisa. Demais. Você tem que querer, você tem que achar que você tem um problema toda hora. Mas, Rubinho, você é louco, a cabeça não desliga, mas não falo por ganância. É pelo fato da nosso trabalho ser instável. É uma precaução também. É uma precaução, entendeu? Então, pô, você pega igual... Tava falando deles. Pô, a gente tem altas histórias, cara, dessas voltas aí de Goiânia. A gente tem, assim, a gente passou muita coisa. Pra ir pra lá, pra voltar. O que a gente pode lembrar? Vocês vão lembrar, eu vou ouvir agora e a galera que está acompanhando a gente vai saber em primeiro momento também. O que tem? Porque eu percebi que tem uns olhares aqui. Porque quanto tempo foi de translado entre Goiânia e o Preto? Quase uns 6 meses, né? Ficou 6 meses. Nossa, 6 meses, então tem história. Não, mas eu acho que daí pra mais, mas foi uns 6 mais. meses mesmo. Eu lembro que a primeira vez que a gente conheceu, que é igual ele falou, tava indo sempre o Fernandão, tal. Aí, hoje é o Fercavan que vai fazer o transporte do evento aqui na região. Aí chegou lá, era Carindo, nós não conhecia. Aí, cara, a molecada lá, eu, Vocês tiveram uma pergunta, vocês tinham medo de andar com ela ou não? Cara, era engraçado. Porque é diferente? É diferente. Uma mulher, né? Aí muda os... Só que, tipo assim, aí você vai sentindo que a pessoa tem firmeza. Domínio. Que a pessoa domina. Em outros lugares que vocês viajam, existe mulher no volante? Existe. E é isso que é legal, a gente falar do empoderamento feminino. Com certeza, cara. E tipo assim, a gente não é preconceito. É aquela coisa. É uma novidade. É uma novidade, você não confia na Vamos pessoa. ver? Vamos ver. Vamos e ver. tipo,
Cara, a gente é muito sarrista lá. Até hoje, cara, chega a ser engraçado. A gente, às vezes, vou dar um exemplo assim, bem básico hoje. Se acontecesse, um motorista for mudar de marcha, ele engasgar a marcha, ele dá aquela... Aí um já comentou, motor, limpou a garganta. Até porque tem que ser divertido o trabalho também. A convivência entre vocês Acho que eu chutei alguém. é muito... Esses são os bastidores, fiquem tranquilos. Bastidores dos bastidores, isso é legal. Das histórias, o que você lembra da van? Cara, eu lembro assim que a primeira vez que a Carinda foi fazer o transporte com a gente, aí tava a banda lá. Cara, nós tínhamos uma mania de todo motorista que pegava a gente, se tivesse uma rotatória, nós mandava o motorista ficar rodando. Vai, eu ficar dando volta lá e Mas por virar. modo de quê? Cara, Era só pra zoar com o motorista? Não, Acredito pra que você zoar, fez isso. Mas pra mim, vocês falaram que era por causa do baterista, que ele passava mal. Eu fui. Ó, eu Não, ele sabia passava disso. mal, se fosse assim, ué, não entendi o que você acreditou também. Eu também não. Eles E começaram o pior que o baterista, o João, ele tem labirintite. Nossa, aí que ferrou. Só que pra nós, cara, olha a infantilidade, Olha, a quinta passada. série. Pra nós era engraçado, porque aí começava a girar a van. E vocês já olhavam pra ele, já, né? Começava, eu tô passando mal, cara. Eu entrei na para com isso. brincadeira. Eu já peguei a amizade e entrei na brincadeira. Isso Vamos dar aí. giro, E vamos dar giro. E nós... Roda Jequiti, né? O menino com diarreia levou no cardiologista no hospital. Isso também foi na van? Foi. Então tem história da rotatória, tem história de posto de O saúde. menino, eu não lembro quem que foi, começou a passar mal. Aí eu invoquei, queria infartar. Gente, vamos parar numa E nós, cidadezinha. Carindo, tá do tudo Pronto bem, Socorro. ele só tá passando mal. Só que, tipo assim, era engraçado. Nós saímos de Goiânia, pra quem já foi em Goiânia, sabe, Hidrolândia, tem Goiânia, Aparecida de Goiânia é colado. E tem Hidrolândia. Já em Hidrolândia já paramos. E ele lá, cagando perna abaixo. Vamos falar no literal do Português português. Ele ruim, passando mal. Aí, cara, acho que eu lembro que nós andamos mais um pouco e ele tava muito mal mesmo. Acho que pressão. Suando frio, né? Suando frio. Aí a Carinda, pelo amor de Deus, esse rapaz vai morrer dentro da van. Aí, A Carinda já tava preocupada com a manchete, né? Fercavan, né? O Marcos Músico do Zeneto Cristiano morre morre na da Fercavan ainda. Vai estar assim. cara, e aí, beleza, vamos parar. Paramos lá no hospital. Eu lembro que nós entramos lá e o povo demorando para atender, demorando para atender. Eu lembro que ele foi no banheiro, eu e o Rodrigo, que é meu primo, né, tocava lá, a gente foi com a cadeira de roda. Aí ele saiu de mijar assim, olhou assim, né, meio baqueadão, Luizinho. O que é isso? Senta aqui, moço, cala a boca. Aí nós colocamos ele. Finge que você tá ruim, baixa essa cabeça, fica agonizando aí. Não, mas eu... Cala a boca, senta aí, senão eles não vão atender você. Nós saiu do banheiro e disse... Aí meu primo, Atores. aqui, a situação que o cara tá, vocês não vão atender ele. Aí o médico foi, nossa, ele tá passando mal. Tá, aí entramos com ele. Aí explicou pro médico que era... Aí ele explicou, não, doutor, ele tá ruim, cara, tá, faz tempo que nós estamos viajando e tal, e ele tá ruim. E ele realmente ele tava com a pressão, sabe, meia baixa, por não comer, por estar desidratado, né, pela diarreia e tal. E aí foi, eu lembro que ele foi atendido, aí deram um soro pra ele. Putz, a gente era pra ter chegado em casa, sei lá, 6 horas da tarde. Nossa. Demorou. Aí o meia-noite. soro... Ele É, chegou o meia-noite. soro, até o Então, ato do soro. só que todo mundo foi compreensivo. Falou, cara, o cara não tá bem, Lógico, não é. tem o que fazer, né? Não tá brincando, né? São Resumindo, seres ele humanos tomou um também. remédio, saiu com um pacote de fralda e chegou todo mundo em casa. Deu tudo certo. Eu lembro que chegando aqui em Nova Granada, cara, ele parou pra cagar, os moleques tirou foto. Aí foi na rodovia. Rodovia, já Tô jogou entendendo. a cueca fora. Não. E a Carinda, isso que é Não, confiança. e ela lá, E o tudo certo. melhor, eu sabe tô o que é o de boa. bacana da gente falar aqui no podcast? É que a Carinda nunca comentou e aí tá vindo diretamente de vocês. Sim. Então a gente respeita as histórias, porque tem muitas histórias de bastidores. não, né? se eu lembrar, eu conto sem ele também. Se eu lembrar, eu falo. Sem citar nomes. Não, nós não pode falar. Não. Ó, É, nomes não. Esse Não. daí eu falei o nome porque, cara, o Luiz... Não, você é íntimo. Putz, Você tá ali com o cara, é tua Luizinho, família. Ixi, Luizinho é meu irmão. Pô, Aí tá também, certinho. um cara que você viu cagar tanto, se não for íntimo, Eu tenho uma história legal com o Luiz, cara, que na época... eu caiu tocava- até o pinico. Né? Falou de cagar, Combinou com o ambiente. falou de cagar, o assistente ficou com vontade, chegou a derrubar tudo.
A gente já entendeu como que é esse mundo, né? Tô vendo que a gente tá com ótimo personagem de entrevista hoje. Não, aqui, ó. Combina com o Fernando, gente, porque o Fernando é assim o tempo todo. Ó, estamos indo pra Goiânia, vai pra Goiânia, e esses caras reclamando do ar. Nossa Senhora. Ar-condicionado. Mas eu não vi que o ar tava só no 2, sabe? Aí o outro falou assim, porra, velho, põe isso aí pra gelar, porque, olha o calor que tá, nós tinha saído daqui meio-dia pra chegar lá 6 horas da Eu tarde. tenho uma boa do Fernandão também. Aí eu falei assim, ai. Ah, agora o jogo virou! O jogo virou! O que eu fiz? Eu fui lá e Meteu o no dedo. 4, foi no 4 e no 15, o ar-condicionado no 15. Rapaz do céu, andamos acho que dos 100 quilômetros, o negócio aí, compressor do ar-condicionado foi pro saco. O Zé tira a camisa, deita no banco lá atrás, o Cristiano nem sei que... Nossa, o Cristiano só dormia também. O Cristiano tava dormindo. Nossa, nunca vi dormir tanto. Ele É continua taurino, dormindo. talvez é taurino. Ele dorme tanto ainda? Cara, bicho, eu acho que sim, né? Agora ele não tá quase andando junto mais. Eu falo isso direto pras pessoas, né? Mas, assim, depois eu vou contar uma do Fernando aqui, mas falando dos meninos, o Zé e o Cris, os caras... É isso que vocês vêem na internet, os moleques são isso. Fernanda, Carinda mexe com transporte, eles sabem disso. Tem muita artista que passa muita coisa na internet e não é nada, é metade daquilo e pra menos. Os moleques são aquilo lá mesmo, o Zé é daquele jeito. O Zé a gente chama ele de orme-orme. Eu não durmo, ninguém dorme. O Zé ele é agitado, ele é daquele jeito e o Cris é mais calmo. O Cris é na dele. Se você falar com ele, ele fala com você. Se você não falar também, tá tudo certo. Paz de Cristo. Embora hoje, depois de tanto sucesso, que eles são bem blindados, né? Sim. Eles são bem blindados. Se eles passam e te vê, eles não deixam de cumprimentar. Mesmo Até com porque, toda a blindagem. Porque para eles não é fácil. Isso, até porque A gente sempre fala isso pros é muito outros. legal a gente explicar isso, porque como a gente convive com artista e a gente tem um acesso por conta do trabalho profissional, né? Às vezes as pessoas, deixa a gente chegar, e às vezes é difícil explicar. Porque as pessoas têm que entender que a produção, muitas vezes, ela tem que barrar mesmo o artista e tal. O que é a história? Mas quer ver a gente deixar ele sério? Qual é a história do Fernando? Qual que é a história do A Fernando? história do Fernando agora. Vamos. Não, mas tem uma dela também. Olha só, o Fernando ele não deixa contar dele. Vai contar dele hoje. Conta aí, mano. Qual Vai. é a do Fernandão? A gente saindo de Goiânia, ele foi buscar a gente e tal. Eu não lembro se era Goiânia ou se era no Trevão. Saindo e tal. Aí ele falou, os meninos, trouxe uns filmes aí pra vocês. Aí, não, vamos pôr aí. Eu não lembro se ele que tinha trago ou se a gente comprou. Aí tá, vamos pôr o filme. Botou o filme, tem lá na frente a telinha da DVD. galera que tá na DVD. frente, do DVD. E a nossa televisão, lá né? atrás. E nós tá aqui assistindo o filme, tá, pá, bum, bum. E o Fernando Massoneto tá lá na frente com ele aqui vendo o filme. De repente olhou pra esse cidadão. Ele é assim, ó. Empolgado. Nossa, Vendo mas o um filme. filmão, cara. E ele aqui, ó. Bicho, tá pegando fogo o filme. Aí o Massoneto. Ô, Fernando, não, moço. Você dirige. Não é pra você assistir o filme. Pô, o cara não queria deixar... Não, você só via vendo aqueles barulhos. O que é aquilo, gente? Uma espiada, né? Igual a espiada de Big Brother, uma Uma espiadinha. espiada. Aí piadinha. o Massoneto foi lá, que é na telinha do computador. Acabou o filme. Do É? DVD, Não, acabou o ele filme. botou a tela pra dentro e ficou só lá atrás. Aí, Acabou eu não com o filme. assisto você também não, você tem que dirigir, rapaz. Tá olhando mais pro filme do que pra isso. Não, mas era um filmão. Eu não lembro qual filme Eu que era, também mas era não lembro. muito bom. Era de ação, cara. Olha. Putz, o filme pegando fogo, tiro, bomba, e nego morrendo, e Perseguição cachorro de correndo. carro. Nossa, era... E hoje, existem ensaios dos músicos? Como que é essa rotina de ensaio de Cara, vocês? nós ensaiamos pra mudar a turnê. Vai mudar o show. Aí nós ensaiamos. Ou senão, tipo, vai mudar a abertura. A gente ensaia na passagem de som. Nós nós acostumamos muito com isso. Tem vezes que você tá lá no hotel de boa aqui, aí o Dudu manda lá no grupo da banda. Ó, galera, tirar essas duas músicas aqui que tem participação hoje. Isso é 8 horas da noite. Então, se vira, nego. Tira e toca. É isso que eu falo. É você levar o negócio no profissional, cara. Você tem que estar preparado para tudo. Ali é um negócio, é uma roleta russa. O ano passado, o Zé falou, eu vou fazer show até de manhã aqui em Rio Preto. Nós tocamos de sertanejo a Pepe Moreno.
Pra você ter ideia. E isso sem ensaio. Sem ensaio, pau quebrando. O Zé Verdade. tá... Vocês lembram aquela música assim? Aí ele começava a cantar, aí o Dudu, não, Zé, peraí que o menino sabe fazer introdução, mas não é fazer introdução. Ou senão ele falava, dá um ré, nós trem, aí cantava, nós ia atrás, mano. E É quando, assim. agora uma curiosidade minha, quando o artista fala, toca um ré aí, realmente é um ré e tá saindo ré, É ou assim, porque eu não sou músico, Não, né? é assim, não. E aí, só do ré você já consegue saber a música que tá cantando? Como Eu, que é por isso? exemplo, Explica saio do pra palco. gente. É, pra mim... Se falar pra mim dar um ré, eu saio do palco. Explica, porque eu ouço muito isso. Chega na TV, dá um dó menor aí. É porque, eu vou tentar não falar besteira, né? É porque é o tom da música, né? Eles falam que é o tom predominante da música. Então, tipo assim, existe a escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Então, e aí... Lá, si, do, isso. Eu sou bom nisso, cara. Eu sei, foi maestro Super. da Ação Sinfônica de São Paulo. E aí, aí, tipo, existem, tipo... Aí só da gente saber, vamos dar um exemplo. Se o Zé falar, dá um sol maior, ele cantar, em vez de você ficar pensando nele. Eu sei Aí que você segue. Entendeu? Então, geralmente é isso. Tem música, às vezes, eu não sei. Só que você vai tocando, como diz na gíria da música, de ouvido, né? Você vai... Já aprende. Né? Às E a vezes o estrada baixista- também te dá isso, né? Com certeza. Às vezes o baixista sabe a música, você cola, você vai vendo onde ele vai. Se ele dá um menor, você dá um menor. Se ele dá um maior, você dá um maior. Você fica meio na espreita. Ou se não você souber, você toca e manda o pau. E falando em bastidores, assim, como que é a banda pra um show e a banda pra um programa de TV? Como cara, que muda, não muda? Vou te dar um exemplo. Se fosse na Rede Globo, eu não poderia estar usando essa camiseta. Lá você não pode fazer propaganda. Se eles souberem que você está fazendo propaganda, ou Eles você mandam pra você pro camarim e troca. troca, você tem que trocar. Já fizemos, assim, graças a Deus, já fiz Faustão. Eu até brinco, né, que as pessoas falam assim, o Faustão já falou teu nome? Na Globo. Não, o meu já falou, pô. Ah, tá vendo? Então, tipo assim, eu falo brincando, mas é histórias que você Sim, e faz parte da sua carreira, da trajetória. Sim, Faustão, Luciano Huck, Serginho. Caldeirão do Huck, Serginho, que é Altas Horas. Fizemos Fátima Bernardes, que era na época que é o programa, né? O que Encontro. tem o Encontro. Putz, cara, na Globo. Acho que todos, né? Todos esses artistas assim, de renome na Globo nós fizemos. Eu lembro também na Record, na época, que tinha o Marcos Pinhon, nós fizemos. Eu lembro que tinha o Rodrigo Faro, nós fizemos. Tinha o programa da Sabrina, nós fizemos também. Eu acompanhei os meninos um dia no programa do Ratinho. A Sabrina que você fala, cara, a verdade! É aquela? Sabrina Essa aí mesmo. Sato. Sabrina Ah, Sato. tá. E aí eu fui no SBT, acompanhei os meninos no Ratinho. Fui com os meninos no programa do Nenoite e tal. Se você não viu, pô, a entrevista é mó engraçado com os caras lá. O Diguinho Coruja me zoa pra caramba lá. E, tipo, até o Danilo brinca comigo. Ô, toca cavalo de fogo aí. Eu fiquei olhando pra ele assim. Aí todo mundo começa a xingar o Danilo. Cara, que cavalo de fogo? Não sei o que e tal. Então, foi mó... são histórias que a gente guarda, né? São capítulos, né, do nosso livro, né, que eu costumo dizer, que foram escritas e isso ninguém vai apagar. Isso ninguém vai tirar, graças a Deus. E é o que eu costumo dizer, eu quero construir mais. Quero mais. Né, eu acho que é um modo para mim me incentivar, para mim não ficar acomodado. Então, eu quero sempre mais, mais, mais. E até onde Deus permitir, né? Assim que a gente consiga chegar aí. Tá, um sonho teu. Um sonho? Ixi, Maria. Não muito. fala, não Tem uma fala que é lista, pra tem uma fazer lista. dupla. Peraí, deixa eu... tem Não um bloco fala que é pra aqui. fazer dupla. Tem um bloco de nota aqui do momento. Mas um sonho, cara, eu tinha muito sonho, assim, um sonho particular. Tinha um sonho de ser pai. E... Rolou? Já fui casado, aí infelizmente não deu certo, me separei. E agora eu me apaixonei por uma goiana. Olha só. E aí, uma pessoa, até mandar um beijo pra ela, Samanda. Oi, Samanta, beijo. É eu Samanda. pra mandar ou você? Samanda. Samanda, é eu ou você que manda o beijo Não, pra ela? eu, minha esposa, a sua esposa é bicho, vai bater não, no você seio. falou manda um beijo pra ela. Samanda, tudo bem? Beijo. E eu quero, né, falar assim que, pô, velho, ela é uma pessoa que entrou na minha vida e sabe quando você sai de alguma coisa desacreditado, com o coraçãozinho cansado, aí não vou ter mais nada na vida, e Deus mostra pra você tudo totalmente ao contrário.
E aconteceu, né? Ela tá grávida, então, pô... Olha, então vai parabéns, ser papai do nossa. ano. Papai do ano. Rolou o empadão goiano lá. E tá com quanto tempo? Cara, tá com 5 meses. Então você já sabe o sexo, já. Já, é o Francisco. Francisco, Olha. olha só. Aí o pai chega lá, pô, cara, é uma, assim, se você não é pai, cara, é uma emoção, assim, que você chega perto, ele mexe, se você conversa, ele responde. Pô, cara, responde assim, chutando, Sim, né, a barriga mas você da tem a mãe. percepção, ele Você tem essa percepção. Ele tem essa percepção. E o quanto isso é importante, a presença paterna nesse sentido, Putz, né, cara, na construção. Cara, então, eu acho que hoje o meu maior sonho é ver meu filho nascer, né? Ver meu filho, pegar ele no colo, né? Agora, profissional é continuar evoluindo. Né? Igual eu falei que eu sou produtor musical, hoje eu faço os arranjos lá com o Dudu, gravo os violões e tal, de algumas músicas. Né? Assim, já tive a graça, assim, a oportunidade, pô, velho, gravei o acústico 1 do Zé. Então, Largar das Traças, Novela das 9 do acústico, aquele solo do início da Novela das 9, eu criei no dia. Tipo assim, nós recebemos as guias no dia, para gravar no dia, ensaiamos no dia para gravar no dia. Aquilo lá era guia, não era para soltar, para virar trabalho. E aquilo se tornou um canhão. A hora que, quando é para acontecer, é para acontecer. Não tem jeito. Porque os meninos queriam a bebida na ferida, o escritório soltou Largar das Traças. Então, a proporção que tomou o negócio. Então, tipo assim, aquele ano a música ganhou a música do ano, no Faustão. Putz, velho, pra mim, cara... E saber que você produziu aquilo. É do nem- chifre no não, asfalto. nem, né? vamos dizer assim, nem produzi, mas eu gravei meu violão. Sim. Aquele dia lá eu conheci o Ivan Miyazato, que é um grande produtor, que é o cara que produziu esse trabalho. Pô, cara, aí você vai, aí você olha do lado, você que gosta de ver DVD, você vê o cara cabeludo lá, o Jeff Villalva, sanfoneiro, pô, conheci o cara no dia. Então, você virar o produtor lá, o Ivan, pô, pode fazer essa introdução aí na Novela das 9, legal, ficou massa. Você vê que o cara te dá o aval, você vê que fica, pô... Confia. Então, isso é legal. Aí você tá aqui em Rio Preto, beleza. Aí você vai lá pro norte, nordeste, pô, a música tocando no rádio, você fala, pô, velho, esse violão aí quem gravou fui eu. É bem como um filho, como você disse, Exato, né? cara. Não tem Então- como não esquecer do filho. Então, tipo assim, essa sensação é legal. Então, um dia, se eu puder assinar um trabalho, assim, nacional, como produtor mesmo. Ah, quem que produziu essa música? Ah, foi o Rubens e foi o Rubim lá. Pô, que legal, nossa. E eu tiver esse reconhecimento nacional, eu vou ficar muito feliz. Então, eu acho que eu trabalho para isso. Não para ser maior igual o Dudu, que hoje me emprega lá. Eu não quero ser maior que ele, eu quero ser eu. Eu já falei isso para ele 1000 vezes. Agradeço ele pela oportunidade que ele me deu, porque foi num momento muito difícil que eu estava na minha vida, que eu tinha recém-largado, estava me encontrando. Aí ele falou, vem aqui, mano, você não quer, tô sem ninguém que trabalhe comigo, vem aqui trabalhar comigo, nós já te conheço, tal. Então ele me deu a oportunidade, mudei para lá, morei no estúdio praticamente 1 ano, foi um aprendizado do caramba, isso eu falo sempre para todo mundo. Cara, tenha momentos sozinho, cara. Pra mim era difícil, velho. Você sabe por que era difícil? Porque eu sempre era rodeado de muita gente, sempre tinha muito amigo. A hora que precisou. Nem por isso, sabe, Fernandão? O lance é porque, tipo assim... O momento de você- ter a solitude, conhecer não solidão, isso. a solitude, né? Exato. Porque o que acontece? Lá em Goiânia tem o Diedé, que é o percussionista, tem o Dudu, que são meus amigos, tem o baixista, todo mundo da banda é meus amigos, mas os caras são mais próximos. O Os caras- Diff Everson. É, o Diedé, o Jefferson. E aí, bicho, ele é o... Os caras são casados, então eu não vou sair do estúdio. momento solteiro, Ô, né? Vou lá na tua casa. Então, tipo assim, não tem como. Então, era um momento que os caras, todo mundo ia embora do estúdio, eu ficava sozinho. Sozinho, eu e Deus lá, olhando pras paredes, sabia onde tinha teia de aranha, sabia onde passava lagartixa. Foi daí Então- que surgiu o arranjo Largado das Traças? Quase. Quase daí, quase. Ele lembrou, quase. foi inspiração, falou, nossa, foi por isso que perceberam, né? Então, assim, foi muito importante, cara. E eu sentei muitas vezes para almoçar sozinho. Sentei muitas vezes para jantar sozinho. Aí a gente aprende a dar valor na nossa companhia. Com certeza, Aí a gente você entende isso. você entende isso. Então foi um processo legal para mim, amadurecimento meu, tipo de entender, cara, de saber que eu tenho que ter esse momento aqui. Eu não posso ficar triste, entendeu? Porque eu sempre costumava dizer, minha mãe sempre brincava. Quando eu era mais novo, ela ia viajar, tinha meus 16 anos, 17 anos. Ela ia viajar e, tipo assim, minha avó, minha finada avózinha, que era mãe dela, falava assim, não, mas o Rubinho vai ficar sozinho.
Aí minha mãe pergunta pra ele se ele vai ficar sozinho. Aí minha avó, filho, você vai ficar com quem? Ele falava, vou ficar com Deus. Então eu sempre falo que eu nunca fiquei sozinho. Na minha vida eu sempre fico com Deus. Eu não vou para lugar nenhum se não for com Deus. Eu vou para qualquer lugar. Se a pessoa que está comigo não aceita, o problema é dela. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu quero que você se lasque para lá, mas eu vou. Então, cara, a solidão de pessoas, né? Mas de Deus, eu sempre soube que Deus estava comigo. Foram processos. E acho que fizeram isso para que eu pudesse amadurecer. E hoje, pô, vou ser pai, tenho uma pessoa muito boa do meu lado, né? E continuar crescendo, cara. Continuar crescendo, essa é a vida. Evoluir. Ela contou uma minha, eu vou contar uma dela. Conta. Mas você vai lembrar também, você vai lembrar. Teu primo Rodrigo. Faz parte. Teu primo Rodrigo, a Carinda pegando o pé de todo mundo da banda, o menininho tinha que comer uma maçã por dia, não sei quem. Eu e o Rodrigo combinamos que o Rodrigo ia falar que largou da mulher porque tinha conhecido um homem, lembra? E aí a Carinda foi o quê? A conselheira? Cara, Conselheira. ele chegou nela com a maior calma Lá em Birá, Conta lá em aí. Birá. Conta. Lá, não, eu lembro mais ou menos. Eu sei que ele ficou falando lá comigo. E você foi a conselheira? Ele chegou Você nela. aconselhou falar pra ele ir ou você aconselhou ele Cara, e sumir? era difícil. Não. A gente tinha que segurar pra... Ele Pra não chegou, ir. ele chegou nela. E você ouvindo, vocês participaram do momento? A gente, cara, Ele chegou nela sozinho e falou assim: eu tô, Você viu, eu largou tô largando família, a minha filho, mulher. Tô largando todo mundo. E a Carinda lá, de conselheira. Eu sou, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, Ai, dar ai. dica e tal. Eu tô lá ajudando ele. Aí a hora que ele falou que ele tinha se apaixonado por um homem, ela ficou assim: Não esperava. não faz isso não. Você vai abandonar sua família. Você vai abandonar sua família. Não pode. Tinha uma família ali. Mesmo se fosse uma mulher, cara, você não pode fazer isso, cara. Pelo amor de Deus, é a sua família, E seus os filhos. caras rachando o bico da E risada. nós saía de perto, cara, porque ela sempre era muito preocupada. Ela já tinha passado esse negócio da caganeira do Luizinho, e ela ia toda vez. Você tá comendo maçã? Ah, tá lembrando? Tá bem? Você tá bem? Porque maçã é bom pra caganeira, é bom pra segurar. Às vezes eu tinha outro serviço para outro show, outra coisa, e a Carinda, porque a gente tinha fixo com eles, levava acho que na terça-feira e buscava no domingo, levava na terça e buscava no domingo. Então, quando eu estava trabalhando em outro lugar, a Carinda que ia levar eles para Goiânia. A Carinda, um excelente eu motorista. cuidava deles que nem fosse meu filho. Não, meus a filhos. gente não Cuidado. pode reclamar, entendeu? Pô, eles sempre trataram a gente muito bem, cara. Então, a gente... É igual eu falei, é lembrança. E eles, querendo ou não, eles nem sabem, mas eles ajudaram nós, pô. Mas muito. Querendo ou não, fizeram parte da história. Pô, E estamos aqui demais. hoje contando. Com certeza. E para fechar assim o nosso bloco Sim. de entrevistas, se você pudesse voltar atrás, você mudaria algo ou não? Ah, rapaz, eu não mudaria nada na minha vida, não. Porque acho que... mas você casou, você separou. Cara, faz parte do processo. Me ensinou que eu tenho que ouvir muito mais a minha mãe, né? Porque mãe é foda, né? A mãe é aquela coisa, né? Vai chover, leva guarda-chuva. E tá um sol rachando a mamona. Leva. Leva. Essa é a dica. Essa é a dica. Então, tipo assim, cara, eu não trocaria nada na minha vida. Através da música, eu insisti lá atrás, muita gente falava, até da minha família. Pô, você vai passar fome, você vai passar dificuldade, porque, meu tio Zé, que, pra mim é o meu maior ídolo na música. Porque meu tio, ele tocava em bando de baile, ele chegava, eu via ele chegar, falava, que da hora, ele tá chegando e tal. Mal sabia eu que era um cansaço da desgrama. E aí, ele era um cara, pra mim, assim, ele foi meu espelho, cara. Igual eu falei, se eu sei ler partitura hoje, eu devo a ele. Ele me ensinou lá atrás. Então, cara, eu não trocaria nada na minha vida, entendeu? Porque tudo foi pra mim aprender, tudo foi pra mim crescer como músico, como pessoa. Conheci Estados Unidos, conheci a Europa. Se Deus permitir, semana que vem, nós estamos embarcando de novo para mais uma turnê. Vou conhecer um país que eu não conheço, que é a Itália. Então, através do quê? Da música. Então, eu acreditei lá atrás. Deus me abençoou. Era esse caminho que Deus queria para mim. Eu queria ser jogador de futebol. Não ia dar certo. E eu jogo bem, hein? Jogo bem, ó. Olha, é isso aí. Bem. Pago pra ver. É isso aí. Esse foi mais um programa aqui da Fercavan, nosso podcast. Eu, Denis Ângelo, agradeço por sua participação, sua presença aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Carinda, seus recados finais. Muito obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente.
lembrado, viu? Foi maravilhoso. Com certeza. E eu acho que o que fica a palavra é essa recordação de que você disse de reconhecer quem ajudou, né? Em algum momento fez parte. E você, Fernandão, o que você Não, termina? eu falo que em nenhum momento passou pela nossa cabeça ajudar. Aham. A gente acaba trabalhando junto e acontece com outras bandas. A gente começa a se encontrar várias e várias vezes. Trata como um acontece- membro da família. Cara, como acontece com o Mato Grosso Matias, que eu estou constantemente, como acontece com o Guilherme Santiago, como acontece com o Batom na Cueca, a gente acaba ficando Cria vínculos. mais amigo do que um contratado. A gente acaba... A gente ajuda em outras coisas. É que às parceiros, Que né? não é nossa- É uma vezes não é parceria. da nossa área. Sim, Não é da nossa área, mas a gente faz. E, cara, é muito isso, né? É a família, né, que se torna. E, cara, mais uma vez, eu quero agradecer vocês. Eu acho que, lógico, tem a amizade de ter me chamado, mas eu acho também que tem o lado profissional, né, do reconhecimento, né, da onde chega, o que você conquista, né? Então, isso para mim é importante eu estar aqui, né? Conheci o Denis hoje, né? Já conheço o Fernandão e a Carinda há muito tempo. Quero agradecer vocês por esse bate-papo, por esse momento, ter lembrado das histórias e ter contado aí um pouquinho da minha vida aí, da E, minha se Deus carreira. quiser, vai voltar outras vezes. Com Sim, certeza. sim. Vamos Pô, chamar todo mundo. A banda. Com tanto tempo que a gente estava aqui, eu não sabia que você era coroinha de igreja. Você acha? Graças a Deus, cara. Bom, então essa história fica para a próxima vez que ele estiver aqui. Galera, muito obrigado pela sua participação, sua presença, dando audiência aqui pra gente. Semana que vem tem mais no podcast aqui no Show com a Fercavan. Até lá.